Como podar cactos. Preparando para podar cactos. Verifique se seu cacto tem partes doentes. Esta é a razão mais importante para podar um cacto. Você pode evitar que o seu cacto seja completamente destruído se podar um ramo infectado antes que a doença se espalhe. Fungos e bactérias são os responsáveis pela maioria das doenças que afetam os cactos. A podridão e o crescimento de fungos são sinais claros de que algo está errado com a sua planta e que ela precisa ser tratada imediatamente. Remova segmentos secos ou mortos. Assim como em qualquer planta, partes do cacto podem não receber água suficiente e começar a secar, ficando amarronzadas. Isso não significa necessariamente que a planta está infectada por alguma doença. Embora não seja necessário, é melhor cortar estes segmentos, mantendo apenas as partes mais verdes e saudáveis da planta. Planeje reduzir o crescimento excessivo se necessário. Os cactos podem crescer muito além do esperado para sua casa ou jardim em certas condições climáticas. Podar o cacto pode ajudar a planta a voltar para um estado mais equilibrado se o seu crescimento for desproporcional e fazer com que ela se dobre ou quebre. Procure por seções inclinadas que possam até apresentar rupturas para determinar se o seu cacto está crescendo em excesso. Às vezes a planta simplesmente cresce demais para o seu ambiente. É uma questão de estética. Mas cactos menores e bem podados simplesmente têm uma aparência melhor. Molde o cacto para acomodá-lo ao ambiente. De forma similar ao crescimento em excesso. O cacto pode crescer mais em uma direção do que outra ou de forma assimétrica. Afinal, a natureza é assim. A poda é uma opção para controlar a aparência do cacto se o seu paisagismo exigir mais equilíbrio e formas proporcionais. Prepare seu equipamento e roupas. Não importa se você está podando partes infectadas por doenças. Usar ferramentas limpas vai ajudar a garantir que a poda não afete o cacto mais do que o necessário. Cactos do tipo Opuntia e figueira da Índia geralmente podem ser podados com tesouras de jardim menores. Cactos colunares maiores precisarão de uma serra. As ferramentas devem ser limpas com água morna e sabão. Use 1/4 de alvejante para 4 litros de água se as ferramentas já foram usadas para podar plantas mortas. Use roupas pesadas que, além de cobrir o máximo de pele, vão evitar que os espinhos do cacto machuquem você. Luvas de couro são talvez o acessório mais importante para evitar machucados, já que você estará trabalhando com as mãos. Pode ser necessário prender as mangas sobre as luvas para evitar que espinhos caiam dentro delas. O mesmo pode ser feito com as suas calças caso seja necessário pisar em uma seção mais densa de cactos para poda-los. Podando cactos Opuntia ou figueira da Índia. Localize os ramos que serão cortados. Antes de começar a poda, avalie os ramos que precisam ser removidos. Lembre-se de que menos é mais. Cortar demais pode machucar a planta, principalmente se ela depender desses ramos para absorver água e sol. Planeje com antecedência escolhendo por onde começar se a planta for muito grande. Você pode encontrar mais trabalho à medida que poda a planta. Mas é melhor já ter alguma ideia do que cortar. Remova ramos inteiros e não apenas partes deles. É importante evitar cortar mais do que o planejado.
Comece por uma parte segura e fácil de alcançar. Não tente podar segmentos que não consiga alcançar com segurança. Uma escada pode ajudar a alcançar partes menos acessíveis ou mudar o seu ângulo de visão para que seja possível fazer cortes mais precisos. Comece pelas partes mais externas e trabalhe em direção ao centro da planta se necessário. Pode apenas o suficiente para alcançar seu objetivo. Para estes tipos de cactos, você deve fazer cortes mais próximos à base dos ramos. Corte os ramos metodicamente, colocando-os de lado de forma segura antes de continuar. A partir das pontas externas, trabalhe em direção ao centro da planta, cortando apenas o suficiente para remover todas as partes mortas ou doentes ou chegar à aparência desejada. Não basta cortar através dos ramos para remover uma seção. Isso matará os ramos e uma nova poda será necessária. Quando a poda for apenas estética, você pode cortar 1 ou 2 ramos e se afastar um pouco para conferir o progresso. Isso vai evitar que você pode a planta em excesso. Podando cactos colunares. Decida quais seções precisam ser cortadas. Cactos colunares geralmente possuem menos seções. Por isso, é crucial decidir quais delas precisam ser cortadas. As colunas armazenam água e coletam a luz do sol necessária para a planta. Remover muitas colunas pode prejudicar o seu cacto. Serre as partes necessárias. Podar as colunas será parecido com serrar o galho de uma árvore. Faça cortes preliminares alguns centímetros acima da base da coluna, onde o corte final será feito. O primeiro corte deve ser feito na marca de 1/4 da coluna, na parte superior interna, alguns centímetros acima da base. O segundo corte, com tamanho similar, deve ser feito aproximadamente 3 centímetros abaixo do primeiro, mas na parte inferior externa da coluna. Isso vai ajudar a controlar a queda da coluna quando o corte final for feito. Antes de fazer o último corte, tome cuidado para limpar a área onde a coluna deve cair. Fique em uma posição segura e faça o corte final, começando na parte superior interna da base da coluna. Pode partes estragadas ou que cresceram demais. Você pode continuar podando a planta para remover partes que não estejam saudáveis ou que tenham crescido demais. Não esqueça de podar apenas o necessário para que a planta não sofra com uma poda excessiva. Resolvendo o que fazer com as partes podadas. Replante partes saudáveis. Ambos os tipos de cacto podem ser replantados. Os ramos podem ser plantados diretamente em um vaso ou colocados sobre um solo fresco para criar raízes. Ramos em colunas precisarão repousar por alguns dias antes de serem plantados. Use partes mortas ou indesejadas como adubo. Você pode usar as partes mortas ou indesejadas do seu cacto como matéria orgânica para fertilizar seu próximo projeto de jardinagem. Você também pode usar as partes cortadas do cacto como presente se a aparência delas ainda for boa. Descarte o material com segurança. Tome cuidado para que pedaços infectados que foram removidos do seu cacto não entrem em contato com o solo ou outras plantas. Coloque o material em um saco de lixo e descarte-o junto com o lixo orgânico não reciclável. Você também pode levá-lo diretamente para um aterro sanitário para garantir que o material infectado não se propague para outros jardins.